Nesse vídeo você vai aprender como automatizar o WhatsApp com o menor custo do mercado, ainda tendo follow-up no WhatsApp, conseguindo enviar áudios e mídia, e para que tu consiga vender mais, aumentar a produtividade do teu time e ter mais resultados no WhatsApp. E primeiro para quem é, né? É para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, donos de pequenas e médias empresas que atendem todos os dias pelo WhatsApp, ou também para pessoas que trabalham com marketing, gestores de tráfego ou outras áreas do marketing que fornecem automação de WhatsApp para os seus clientes que querem ter uma boa margem, né, uma margem melhor e menos custo com ferramentas de WhatsApp. A Lens ela começou, para vocês terem esse contexto, quando, quando eu trabalhava como corretor e eu percebi que era muito repetitivo o meu atendimento. Eu quis começar a fazer essa automação para atender meus clientes, mas logo eu comecei a ver que isso era uma necessidade de praticamente a maioria dos estabelecimentos comerciais da minha cidade. E comecei a ver que a maioria desses estabelecimentos comerciais, eles geralmente pagavam uma plataforma para poder automatizar o WhatsApp, mas eu também sou programador e eu não conseguia parar de perceber que eles estavam contratando algo que eles já tinham dentro da empresa deles. Ué, como assim, né? Porque todas essas empresas elas já tinham um computador dentro delas, mas ainda assim elas contrataram essa plataforma. E, e como vendo esses dois lados da moeda, eu comecei a perceber que eles já tinham esse poder de processamento, esse computador dentro da empresa que podia estar fazendo esse trabalho para eles. Mas em vez disso, eles contratavam uma plataforma que rodava na nuvem, em outro lugar, e eles acabavam não usando esse potencial de um computador simples que a empresa deles já tinha. Então foi aí que a solução foi, tempo atrás, meu primeiro cliente, era uma empresa de imóveis planejados, e eu ofereci para ele, para rodar no próprio computador dele, e ele achou que fazia sentido para ele. Claro que a gente pode vir a prestar serviço também, principalmente para o pessoal de marketing, rodar no seu próprio computador para os clientes, né? Que não querem ter na sua própria máquina dentro da empresa ali, fazendo a gestão desse bot. Mas, como o pessoal dessa primeira empresa de imóveis planejados, eles viram que era algo simples, que eles poderiam usar o computador normalmente, mas que só teria que ficar o programa ali minimizado, automatizando o WhatsApp deles, eles pensaram, olha, eu já tenho o computador ligado aqui, a gente quase não usa mais ele, então vamos usar para isso, né? Pode ser, vamos rodar no nosso computador mesmo. E foi aí que a Lens começou. Então, desde então, nós temos atendido mais clientes e atualmente nós já enviamos mais de 80 mil mensagens, né, com o uso da nossa plataforma e os computadores que também estão ligados à nossa plataforma. Já enviaram mais de 80 mil mensagens para mais de 15 mil clientes, mais de 15 mil contatos no WhatsApp, né? Então, uh, o principal disso o que mais me motivou isso é de a gente conseguir cortar custos e usar algo que a gente já tem, né? A gente já tem um poder de processamento que é um computador que ele tem possibilidade para fazer tantas coisas que a gente não utiliza e a gente pode vir a utilizar isso e não precisar alugar, né? Eu consegui cortar bastante custo em relação a ter que alugar uma plataforma externa, né? Então, vou entrar aqui na plataforma da Lens para mostrar para vocês. Então aqui estamos. Logo que você logar, a primeira vez que tu logar vai aparecer assim, né? E desse mesmo jeito tu vai clicar em adicionar bloco inicial para tu começar esse teu fluxo de mensagens automáticas. E a gente vai fazer uma simulação mais ou menos de como foi para um cliente que ele era corretor de imóveis também que ele fez comigo. E ele fez mais ou menos assim, ó. Claro que a gente vai botar um pouco mais simples aqui, né? Só para poder demonstrar. Nesse primeiro bloco, quando a pessoa mandar a primeira mensagem, independente do que ela fale a primeira vez, a gente pode colocar que vai ser enviado essa primeira mensagem de qualquer forma, né? Se a gente quiser que seja de uma mensagem específica, né? Se o cliente ele falar exatamente uma frase específica, aí a gente muda aqui para texto, né? E aí digita aqui, olá, o que, que a pessoa vai querer dizer, né? Mas no nosso caso a gente só quer que qualquer coisa que a pessoa falar, né? E não tenha nenhuma chave específica ali. E aqui a gente vai dizer algo como, vamos fazer um exemplo para como se fosse para corretor, né? Uh, Olá, seja bem-vindo à Imobiliária Real. E aí a gente vai dizer algo como escolha a opção desejada. Claro que aqui a gente vai fazer um menu, né? Mas você pode fazer de qualquer forma, não precisa ser necessariamente com um menu de opções, né? Mas geralmente funciona muito bem. A gente consegue respostas
específicas dos clientes, né? E então a opção 1, investimento. Opção 2, a gente pode usar emojis também, é muito bom. Investimento, segundo. E terceiro, lazer. Então vamos colocar em salvar. E agora, quando a pessoa mandar a mensagem, a primeira mensagem, a gente vai enviar essa mensagem de boas-vindas. Olá, seja bem-vindo à Imobiliária Real. Escolha a opção desejada. E aqui, em seguinte, quando a gente clica nesse mais, a gente adiciona uma sequência, né? E a gente pode definir qual tipo de sequência que a gente quer. Então, vamos lá. Se a pessoa ela digitar 1, então a gente vai colocar ela para investimento. Vamos digitar 1 aqui e vamos colocar qual a sua disponibilidade de investimento atual. E aí a gente, aqui nesse exemplo, a gente pode perguntar até 1 milhão. Digamos que se fosse um corretor de médio alto padrão, né? E a gente pode colocar aqui 3 milhões. E a última opção, pode botar 5 milhões. Mais de 5 milhões. Sempre vamos salvar, né? Então o que aconteceu até aqui? Ó? A gente colocou em texto opcional. A pessoa vai primeiro mandar essa mensagem aqui. O nosso bot vai mandar primeiro essa mensagem. E a gente vai perguntar qual que é a opção desejada: investimento, moradia ou lazer. Em seguida, se a pessoa digitar 1, né, a gente vai então dizer que qual que é a sua disponibilidade de investimento atual, já que ela quer para investimento, né? Vamos fazer só essa opção do investimento para fins de exemplificação. Então, depois que a pessoa ela escolher algo, aqui digamos que seja só para informação, né? E esse terceiro, depois que ela escolhe qualquer um, vamos botar aqui nenhuma opção, nenhuma frase específica, né? Vamos colocar aqui um empreendimento. Então vamos colocar aqui ponto barra imóvel 1, que é um imóvel que já está na pasta. Depois isso vou explicar para vocês como funciona. Mas é só a pasta que você tem que deixar a imagem e você tem que criar essa pasta do bot, né? Então a imagem que eu selecionei ela está lá dentro, que eu já deixei lá. Coloco aqui em salvar e vamos colocar uma sequência. Eu vou colocar ela uma sequência bem simples, tá? Então a sequência ela é enviada automaticamente. Então tu pode botar aqui depois de 24 horas ou 23 horas a gente vai enviar uma nova mensagem. Isso é bom porque daí a gente respeita a janela de 24 horas que a Meta dá. Ela funciona assim: quando você recebe uma mensagem do cliente, abre uma janela de 24 horas que tu pode trocar mensagens gratuitamente com ele. Isso é muito útil na API oficial. E na API não oficial também é bom respeitar essa janela de 24 horas para não ter risco de tomar bloqueio, né? Então, colocamos aqui na sequência e vamos colocar que esse delay poderia ser 1 minuto, né? Mas vamos colocar aqui 0. Vamos colocar 0.1 para ser apenas alguns segundos e a gente já conseguir ver a sequência acontecendo, tá? E daí vamos mandar mais um empreendimento aqui, digamos, que daí seria o barra imóvel 2. Vamos colocar aqui. Então, vamos testar, né, pessoal? Então, funciona assim. Estamos aqui na plataforma, né? Você vai precisar entrar nessa parte de instalador, tá? E aqui vai ter os links para download. No caso, a gente vai ser a API oficial aqui no nosso exemplo, né? A API não oficial ela também é boa para a gente poder só conectar com o QR Code. E a API oficial você tem que cadastrar lá na Meta. A gente tem os tutoriais todos aqui, né? Que depois você pode ver exatamente como seguir o passo a passo, né? De instalar a API oficial ou como instalar o seu bot. Mas esse exemplo que nós vamos fazer vai ser com a API oficial que eu já instalei aqui no computador, tá? E é assim que vai funcionar no seu dia a dia. Depois que tiver instalado, você só vai vir na área de trabalho aqui, tá? E você vai ter seu bot aqui instalado, né? Na sua pastinha aqui. Você vai dar 2 cliques nele.
Então ele vai falar ali iniciando seu bot, só vou botar nesse primeiro aqui, ó. Então ele vai abrir esses outros dois, né? E ele fala aqui, ó, iniciando seu bot, dependências ok. Ele inicia o bot e um túnel, né? Como se fosse um servidor para você conseguir rodar no seu computador. E ele fala, bot e túnel iniciados, pode minimizar as janelas, pressione qualquer tecla para continuar. Então a gente vai minimizar essas telas aqui do servidor e a tela do bot. Isso aqui roda tudo dentro do seu próprio computador, né? E aí você pode minimizar tudo. E tá aí, vamos testar agora? Então vamos enviar um oi aqui para o número, né? Desconsidera essa conversa aqui que ela já tinha acontecido, né? No WhatsApp da Lenzy. Vamos mandar um oi aqui e ver se responde, né? De acordo com o que a gente programou. Então ele falou aqui, ó. Olá, seja bem-vindo à Imobiliária Real. Escolha a opção desejada, investimento, moradia ou lazer, que igual que a gente programou, né? Vamos botar opção 1. Então, aí, ó, qual a sua disponibilidade de investimento atual? Até 1 milhão, até 3 milhões, mais de 5 milhões. Vamos colocar um mesmo e ver o que ele nos responde, né? Se ele envia agora a mídia que a gente tinha programado. Pronto, está aqui. E vamos ver se ele envia a sequência também, que a gente programou para, depois de alguns segundos, estar enviando, né? E aí tá. Então, claro que a gente pode enviar com mais detalhes aqui os empreendimentos, né? Seria ideal para o corretor e que a gente não precisa ter uma sequência tão curta, ela pode ser bem maior do que esse período. Então, a gente pode colocar 24 horas depois e se o cliente responder, a gente já faz uma outra sequência, programa uma outra sequência de mensagens. Então é assim que funciona. E vamos fazer uma pequena conta aqui, pessoal. Eu fiz aqui um exemplo no Paint para mostrar para vocês. Isso aqui é de uma plataforma concorrente, né? São os números reais que eles têm e de conforme como que vai funcionando, né? Aqui primeiro é até 500 contatos, então você paga 76 por mês, no caso, né? E é no plano anual deles também. Então você vai pagar 76 e eles são uma boa média de mercado também, tá? Então 76 por mês, para a gente entender quanto que custa geralmente uma automação de WhatsApp atualmente no mercado, né? E depois que você tem uns 500 contatos, umas 500 pessoas que entrarem em contato com você, você começa a pagar 136. Aí depois você vai para 1.000, 2.000 contatos, né? E vai escalonando de acordo com o número de contatos que você tem. E vai escalando até o ponto, né, de R$ 1.000 e acima desses valores. Vocês ficarão impressionados, né? Vocês podem estar entrando nessas plataformas, vocês vão encontrar, provavelmente muitos de vocês já conhecem, né? Como funciona, chegando em valores até como R$ 20.000 por mês ou até R$ 40.000 por mês. E pode até parecer difícil de acreditar, mas é realmente assim. Então, depois que você tem essa plataforma, você cresce, você acaba pagando caro pelo seu crescimento. E isso com certeza é uma ineficiência. Se você tiver rodando no seu própria máquina, né? Ou no seu próprio servidor, tenho clientes que eles rodam no seu próprio VPS, que deles não querem ter que ter um computador físico, né? Para poder fazer isso. E nós damos suporte também para VPS. E chega nesses valores absurdos, né? Agora, se fosse com a Lenzy, vou mostrar aqui embaixo como que ficaria para vocês. Então, em vez de ser 76, né, com ali por volta de 500 contatos, seria ali aqueles 25, né? Se fosse cobrado no plano anual. Se quando você chega em 500 contatos, continuaria sendo R$ 25. Quando chegasse em 1.000 contatos, continuaria sendo 25. E assim por diante, quando fosse 5.000 ou 10.000 contatos ou mais, continuaria sendo 25 por mês no plano anual, né? E essa é a grande vantagem. E isso é apenas um pequeno benefício quando você quer cortar custos. E ainda mais para o pessoal que trabalha com marketing, se você quiser automatizar para outras empresas, você pode estar reduzindo muito o custo que você teria com essas ferramentas
e está cobrando ele para vir para você, né? Você vai ter uma margem muito maior. Então, tudo que vai vir, né, junto nesse pacote, para você poder contratar o bot da Lendsy, vai vir o teu chat de WhatsApp, né, para um número. Você não vai ter limite de contatos, essa limitação que ela vai escalando. Você vai ter aquele dashboard para alterações, os arquivos para rodar no seu computador, ou VPS, como eu tinha falado. A gente tem tutorial também para explicar como funcionam os VPS, se você quiser ter um. E suporte para garantir funcionamento. Muito importante, a instalação é muito facilitada em computadores que eles são mais atuais, talvez Windows 10 ou para cima, né? E nos outros a gente tem suporte também, se você tiver algum problema, alguma dificuldade, a gente pode ajudar também para garantir o funcionamento. Então não tem taxas escondidas, não tem surpresa, e muito importante, temos a garantia de 7 dias. Então se você instalar no seu computador, você vê que às vezes não é exatamente o que você queria, é uma garantia incondicional, né? Se em 7 dias você não gostar, é só mandar ali uma mensagem para nós em qualquer um dos nossos canais, a gente vai fazer o reembolso para você, tá? Então você vai ter a opção do pacote mensal ou do pacote anual, né? O pacote anual ele é cobrado no único pagamento, então ele é um pagamento de R$ 300 uma vez por ano. Então, isso aqui, essa é a pergunta, né? Você quer reduzir o seu custo em 90% agora, né? E muito mais conforme você escala. Então, isso para você economizar, você vai pagar 10 vezes menos que você pagaria numa ferramenta geralmente. E isso só para começar, não é? E depois que você escalar, você vai economizar, não dá nem para calcular, né? Seria muitas vezes mais que você vai acabar economizando. Se você não automatiza ainda, principalmente, essa também é a oportunidade de você começar sem uma plataforma cara, sem algo que fica segurando você e que não vai te deixar ir para frente, né? Uma mensalidade alta, ela pode acabar te deixando sem você não conseguir começar, né? Um degrau alto demais para você começar. Essa é a oportunidade para você. E se você também é uma empresa que já tem muitos clientes e que você já está começando a escalar e ter que fazer muitos envios, muitos follow-ups, também é a solução para você conseguir escalar sem ser punido por isso, não é? Então, clique aqui no botão abaixo, consiga economizar esses 90% e não tem um limite de contatos, tem o nosso suporte para resolver qualquer forem os problemas. E nós temos também os entregáveis. Você vai ter lá, a gente tem o nosso calendário de entregáveis para funcionalidades que nós não temos ainda. Vocês podem dar sugestões, quem são os membros podem dar sugestão, e a gente vai adicionando e melhorando a plataforma também. E temos nosso calendário de entregáveis, né? Uma das coisas que tem nossos entregáveis são as mensagens de marketing também. Então, é isso, pessoal. Se você quer ter mais tempo e melhorar a produtividade do seu time, fazer com que você não tenha que ficar respondendo a pessoa um a um, né? E tenha um custo extremamente reduzido para poder começar, ou cortar muitos custos que você talvez já deve ter, essa é a oportunidade. Clica no botão e garante seu bot da Lendsy, né? Um bot que diminui 90% do seu custo e faz com que você consiga rodar seu bot no seu próprio computador.